Paz, Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu gostaria de falar sobre uma mulher imunda, considerada imunda na época em que vivia, porém ela era determinada. Ela não se entregava fácil. Bom, em Levítico vai nos falar que a mulher que estivesse na condição com fluxo contínuo, mulher ou homem que estivesse, em Levíticos capítulo 15, vai nos falar que toda mulher ou homem que estivesse com fluxo contínuo era considerado imundo antigamente. E nesta condição estava esta mulher na nossa história. E aqui vai nos falar em Levíticos 15, 25. E também a mulher que jorrar o fluxo de sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que sua separação, todos os dias do fluxo de sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre a qual ela deitar será considerada imunda. Ou seja, essa mulher era imunda onde ela fosse. Eu entendo que essa mulher deveria ser excluída da sociedade, deveria ser separada. Onde ela passasse, as pessoas deveriam dizer: ela vai a imunda, ela vai a imunda. E por esse motivo, eu acredito que ela preferia até ficar à margem da sociedade, sendo que esta era a sua condição, porque não podia conviver com as outras pessoas pelo seu estado físico. Essa mulher, ela, por muito tempo, ela gastava dinheiro com médicos, ela investia na sua cura, porém, ela não teve êxito. Ela não alcançou aquilo que ela desejava, que era ser curada. Mas ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar de alguém que faz milagres. Ela ouve falar de alguém que pode resolver o seu problema. E ela, por ouvir falar sobre essa pessoa, ela cria esperança. Ela cria expectativas. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a fé, ela é gerada pelo ouvir. Quando esta mulher ouve falar sobre os prodígios de Jesus, ela logo se identifica e pensa: nossa, ele é diferente dos homens, ele é diferente dos médicos, ele pode mudar a minha condição. Mas eu acredito que ela parou e pensou: mas eu sou imunda, eu não posso encostar em ninguém. Ele anda acompanhado por uma multidão que o aperta, à procura de milagre. Porém, eu estou necessitada, eu sou doente, eu preciso dele. Eu entendo que o que vai motivar esta mulher a sair da sua condição de confinamento, que era a condição de quem estivesse enfermo com fluxo, como eu li para vocês em Levíticos capítulo 15, no verso 25, o que vai levar essa mulher a ser motivada a sair da sua condição que ela estava para ir até Jesus é a sua fé. A fé é acreditar no que nós não estamos vendo, mas cremos que poderá acontecer. E esta fé vai mover esta mulher. E esta mulher que ouve falar de Jesus, ela vai até ele, mesmo sabendo o risco que ela corria, porque ela não poderia encostar em ninguém, ela não poderia se aproximar. Bom, nós lemos lá que se ela sentasse numa cama, ali já era considerado imundo até a tardinha, porque ela sentou. Imagina ficar numa multidão, tocar em tantas pessoas. É como se ela contaminasse quem ela tocasse. Então, digamos que se ela fosse pega no seu ato, ela poderia levar toda aquela multidão a ficar em confinamento, porque quem tivesse contato com alguém imundo naquela época deveria ficar nesta condição. Entendendo este contexto, agora eu gostaria de entrar na história desta mulher, que vai nos falar em Marcos capítulo 5, versículo 23. Jesus, ele foi chamado por Jairo para ir até ele curar sua filha. No caminho, esta mulher, ela vai ao encontro de Jesus. Como eu falei para vocês, a fé dela motivou, levou ela a sair do estado que ela estava de confinamento para ir no perigo da sociedade, que se visse ela ali, ela estava com certeza condenada. E aí vai falar assim: então certa mulher, no versículo 25, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e tinha padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava, isso tanto, antes indo a pior. Você imagina comigo a situação dessa mulher. Bom, se 7 dias era considerado imundo, imagina você, dava 7 dias e ela ficava na expectativa: vai passar esse fluxo, e não passava. Vai passar esse fluxo, e não passava. Eu vou ser curada, e eu não era. E ela não era. Imagina ela não podendo voltar para o convívio da sua família, não podendo abraçar quem ela amava, não podendo. Eu não sei se ela tinha marido, porque aqui não nos fala, mas eu começo a imaginar. Imagina a vida que ela tinha antes desse fluxo. E ela teve que parar a sua vida por 12 anos. Ela tentou com diversos médicos, como foi dito aqui, mas foi inútil.
Foi inútil, por 12 anos ela sofria, mas agora tinha esperança, porque ela ouviu falar de alguém que podia mudar a sua situação. E por ela saber que existia alguém que poderia mudar o seu estado atual, ela vai até essa pessoa que pode mudar a sua situação. E a palavra do Senhor vai dizer no verso 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Ela foi ousada, porque ela não poderia encostar em ninguém, ela não poderia nem sair de onde ela estava, porque ela era imunda. Porque ela dizia consigo mesmo, tão somente se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela determinou no seu coração, usando a sua fé, que se ela somente tocasse nas vestes dele, ela seria curada. Como ela determinou no seu coração, assim aconteceu. Ela tocou em Jesus e imediatamente secou o sangue, estancou o sangue, e ela sentiu no seu corpo ter sido curada deste mal. Imagina a vitória daquela mulher, tanto tempo esperando por um milagre. Finalmente esse milagre acontece. Ela toca nele e ela sente, parou, o sangue parou, não sou mais imunda. Imagina a alegria, o regozijo que ela ficou. Mas essa alegria durou pouco tempo, porque Jesus, sentindo que dele saíra poder, ele afirma, ele faz essa pergunta. Ele diz, quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos acham até engraçado, né? Eu acredito, imagina os discípulos pensando, mas tem uma multidão aqui apertando ele, e ele quer saber quem tocou. E eles falam para Jesus, mestre, a multidão te aperta e você pergunta quem me tocou? Eu acredito que eles não prestaram atenção no que ele estava dizendo. A multidão apertava Jesus, apertava. Eu acredito que até pisavam nos pés dele, porque todos queriam tirar um pouquinho dele, todos queriam receber milagre, todos queriam, mas apenas uma pessoa tinha fé. Tudo que vai contar na sua vida de hoje em diante é a sua fé. Se você tiver fé, você será como essa mulher, não como uma multidão que segue Jesus, porque uma multidão não pode mudar a sua situação se ela apenas seguir a massa. Se você apenas seguir a massa porque todos estão seguindo, nada vai mudar na sua vida. Mas se você determinar no seu coração a cura como esta mulher determinou, você será diferente. Jesus, ele vai afirmar e vai estar falando de você. Quando ele declarar assim, quando ele falar assim, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. É quando você tocar nele. É quando você usar a sua fé e entender que a fé é acreditar no que você não está vendo. E quando você entender que ele tem poder para mudar a sua situação, seja quanto tempo for que você está nessa situação. Esta mulher estava 12 anos sofrendo. Quando ela ouve falar, gera fé no seu coração. E ela decide, eu preciso tocar nele, porque eu sei que eu serei curada. Aquela multidão não determinou nada, estava apenas acompanhando a massa. Talvez você conhece muitas pessoas que frequentam igrejas, que frequentam lugares em massa, porque elas vão porque todos vão, porque elas seguem a multidão. Mas hoje, assim como aquela mulher ouve falar de Jesus, você está ouvindo falar a história dela, ouvindo falar de Jesus. E no seu coração está sendo gerado a fé. E esta fé, ela vai mudar a sua vida. Assim como mudou a vida desta mulher do fluxo de sangue. Ela determinou e ela não foi como a multidão que o apertava. Ela tocou com fé. Tanto que Jesus disse, quem tocou nas minhas vestes? Esta mulher, eu imagino dentro do coração dela, ela desesperada, pensando. Primeiro ela estava feliz por ser curada. Depois ela entra em desespero, porque ela sabia que se Jesus a expôsse ali, a falasse, ela estaria em perigo de morte. Sabe isso por quê? Porque a condição dela, como eu falei em Levíticos para vocês, 15:25, era de confinamento, excluída da sociedade. Ela não tinha o direito de se relacionar, porque ela era considerada imunda. O que ela tocasse era imundo, uma cama que ela tocasse era imundo, a roupa dela que ela usasse, encostasse no seu corpo, era imunda. Imagine estar em uma multidão, ela estaria condenada. Mas Jesus, ele não envergonha a gente, ele nos honra, ele nos cura, ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E essa mulher, ela se enche de coragem e ela pensa, mas eu sei que ele me curou, eu sei que dele saiu virtude. Bom, eu sei que eu posso ser apedrejada, mas eu já não sinto nada porque já foi embora a minha dor. Aleluia. E essa motivação, essa alegria que enche o coração dela, independente se ela seria apedrejada ou não, ela sentiu ser curada. Então ela, com muita fé, ela diz,
Então, no versículo 33, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, como eu falei para vocês, né, por conta dela poder ser apedrejada, aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo-lhe toda a verdade. Aleluia. No versículo 34 vai dizer: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Quando Jesus falou para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ela pensou: vai em paz? Então não vai ter guerra, então eu não vou ser constrangida, então eu não vou ser questionada porque eu estava aqui, eu não poderia estar. Eu estou num lugar que não me cabia, eu deveria estar em confinamento e eu estou aqui envolvida com a multidão, porém determinada.